O destino divino de Gaza. O milagroso plano de Deus revelado na Bíblia sobre a Palestina. No terceiro ano de Joaquim, a terrível opressão dos filisteus se abateu sobre Israel. Gaza, a cidade fortificada, ergueu suas muralhas como um desafio aos planos divinos, símbolo de orgulho e idolatria, onde o nome de Dagon se ouvia em meio a risadas e cerimônias profanas. Em tempos de escuridão, a promessa do Senhor ressoou por todo o meio do povo escolhido, um juiz levantado, Sansão, cujo nascimento foi anunciado pelo anjo do Senhor a seus pais, prevendo que ele libertaria os israelitas das mãos dos filisteus. Sansão cresceu, dotado de força sem igual, realizando feitos que deixavam até os mais corajosos filisteus aterrorizados. Ele derrotou leões com suas próprias mãos, com uma queixada de burro, fez cair milhares de inimigos. Mas, por trás de sua força invencível, seu coração lutava contra a sedução dos encantos do mundo. Amando profundamente Dalila, uma mulher filisteia, ele não percebeu que a relação que alimentava poderia se tornar sua maior fraqueza. Em um crepúsculo dourado, enquanto as sombras se alongavam nas ruas de Gaza, Dalila implorou por seu segredo. O amor que ardia em Sansão permitiu que a curiosidade dele se transformasse em traição, e em um momento de fraqueza, ele revelou que sua força estava em seu cabelo, o sinal de sua aliança com Deus. A traição, como um veneno invisível, se enraizou, e logo ela chamou os filisteus. Rapidamente, eles invadiram, arrancaram suas ataduras e expuseram-no ao escárnio, zombando do Deus de Israel. A condição de Sansão, preso e cego, tornou-se um reflexo sombrio do estado espiritual do povo de Israel, que buscava a luz em um tempo de trevas profundas. Mas, em seu cativeiro, algo tremendo começou a se agitar dentro dele. Sentindo-se fraco, ele clamou ao Senhor, lembrando-se da aliança feita no passado. O Espírito de Deus começou a agitar-se uma vez mais, e a presença divina se manifestou nos momentos mais obscuros. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, num templo repleto de filisteus, que celebravam sua vitória sob a luz de candelabros dançantes. Sansão foi levado, seus olhos arrancados, mas seu espírito despertado. Ele pediu ao jovem que o guiasse até as colunas que sustentavam o templo. Ali, em pé, com as mãos sobre as colunas, ele fez um clamor sincero ao Senhor, pedindo força novamente para sua missão. A batalha entre luz e trevas estava prestes a se intensificar. As colunas começaram a tremer sob suas mãos e os filisteus não percebiam o que se aproximava. A fé de Sansão, agora reavivada pela lembrança da aliança com Deus, se tornará uma arma de destruição. Com um grito poderoso, ele empurrou as colunas, uma destruição monumental e um clamor divino irrompeu, anunciando não apenas a queda do templo, mas uma vitória cósmica sobre a opressão. As muralhas de Gaza ruíram em meio ao eco do juízo divino. O povo de Israel, cativo em suas almas, esperava a restauração prometida. Deus, em sua soberania, havia atuado novamente, e a história do juiz Sansão não terminava no desespero, mas em um clamor de esperança. A queda do templo prefigurava a verdadeira luz que viria para libertar não apenas Israel, mas toda a humanidade. O destino de Gaza aguardava ressignificação, enquanto a promessa divina começava a desenrolar seu glorioso plano. Enquanto o templo ruía, os filisteus, apavorados, sentiam a terra tremer sob seus pés, e muitos se encontravam em estado de pânico. No meio daquela confusão, o súbito silêncio que se fez antes da queda era como um aviso, um prenúncio do juízo divino que brotava da fé genuína de Sansão. Os gritos de dor e desespero dos inimigos de Israel ecoavam como uma sinfonia de derrota, enquanto as paredes desmoronavam e os ídolos caíam ao chão, provando que o Deus de Israel é mais poderoso que qualquer Deus fabricado por mãos humanas. Sansão, agora caído junto aos escombros, teve seu coração pesado por lembranças de sua juventude.
Ele percebeu que a força que Deus lhe concederá não era apenas para derrotar soldados inimigos, mas para restaurar a esperança em um povo que havia se esquecido de seu Deus. Ó Senhor, lembre-se de mim, disse ele em fervorosa oração. Deus, fortalecei-me, e use-me uma última vez. Num sopro, a presença do Senhor envolveu o juiz ferido, e Sansão sentiu seu cabelo, agora crescido, como um símbolo de seu renascimento espiritual. Deus, que sempre ouvirá o clamor de seu povo, começou a agir. Os filisteus, seguros em sua vitória, não percebiam que a verdadeira derrota se aproximava. Não era apenas a estrutura física que em breve colapsaria, era o próprio espírito de opressão que estava prestes a ser vencido. Enquanto o tremor das colunas se intensificava, Sansão se lembrou das promessas feitas a seus pais. Ele tinha nascido para ser um nazireu, separado para Deus, e agora, mesmo em sua fraqueza, sua fé se tornava a ponte entre a humanidade e a soberania divina. Com um último clamor à vitória, ele empurrou as colunas, e a estrutura do templo começou a ceder. Era um acto de adoração, um sacrifício, que ecoava em toda a terra. A queda do templo não foi apenas uma tragédia física, foi um juízo que reverberou através dos séculos. Decapitou a arrogância dos filisteus, e com isso, uma nova era começava a se formar para Israel. As ruínas de Gaza eram agora um testemunho da batalha travada não apenas entre homens, mas entre os reinos espiritual e físico. Quando a poeira assentou, os sobreviventes israelitas, que se ocultavam das mãos cruéis de seus opressores, começaram a emergir da escuridão, seus corações pulsando com a esperança da libertação. Era como se tivesse sido acesa uma lâmpada em meio à sombra, a luz da fé iluminava o caminho do retorno à adoração verdadeira. Mas de dentro de Gaza, os filisteus não estavam dispostos a aceitar sua derrota facilmente. Um novo plano se formava em seus corações, e a opressão, embora debilitada, não estava exterminada. Sanções e trincheiras ainda habitavam a mente dos governantes filisteus, e eles juravam que a desgraça de Sansão não seria o fim, mas o início de uma revanche. Enquanto os líderes filisteus se reuniam, tramando um novo ataque, o Senhor observava. Ele sabia que a vitória de Sansão não era o fechamento do ciclo de opressão, mas uma preparação para algo maior que estava por vir. A libertação de Israel dependia de um novo levante, uma nova chamada de Deus que logo se manifestaria entre os filhos de Israel. Assim, o que aconteceria a seguir se tornaria um marco na história da redenção. O povo de Israel ansiava por um libertador, e Deus, em sua soberania, estava prestes a entregar muito mais do que apenas a liberdade física. A semente da promessa de um Messias começava a ser plantada, pois a história de Gaza ainda não havia terminado. A plenitude da redenção se aproximava, e a esperança de um novo pacto estava escondida no horizonte, esperando o momento certo para florescer. A pergunta ressoava: quem, então, será levantado como o verdadeiro libertador, não apenas de uma nação, mas de toda a humanidade? E assim, enquanto a poeira do templo caído ainda pairava no ar, uma nova era se delineava ao horizonte. Israel, que por tanto tempo tinha gemido sob o peso da opressão filisteia, agora respirava um ar renovado de esperança. As vozes dos israelitas ecoavam entre os escombros, cantando hinos de louvor ao Deus que os resgatara de suas trevas. Porém, no acampamento dos filisteus, o espírito de vingança fervia. Os líderes filisteus se reuniram na caverna de seu tempo de lamento, e a ira se transformou em uma determinação insaciável. A figura de Dagon, a quem veneravam, parecia sorrir de forma irônica em meio aos escombros, desafiando a fraqueza da sua fé. Infelizmente, nós fomos derrotados, disse um dos oficiais, com o rosto contorcido pela raiva. Mas não devemos esquecer que nossa força é maior que a fraqueza de um homem caído. Sansão pode estar morto, mas nós não podemos deixar a luz de Israel brilhar. A mesa estava coberta de planilhas e mapas, enquanto era forjado um plano para atacar novamente. Contudo, implantados no coração dos filisteus havia um sentimento que não podiam ignorar: o temor. Temor da força que se manifestara em Sansão, que mesmo em sua morte, ecoava na liberdade dos israelitas. A opressão que haviam imposto poderia vir a ser severamente contestada. Em meio a isso, Deus observava com amor e compaixão. Ele conhecia o sopro de esperança que surgia no povo de Israel e seus corações que ansiavam por um libertador genuíno. À medida que as mentes filisteias arquitetavam uma nova investida, o Senhor se preparava para agir. Em tempos de crise,
A resposta divina era um movimento sutil, mas poderoso. Entre as colinas e vales que cercavam as terras prometidas, levantou-se um murmúrio. As palavras de um profeta inexperiente começaram a se alastrar. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que levantarei a David um rebento justo, e reinará como rei, e será sábio, e fará juízo e justiça na terra. Jeremias 23:5. Os israelitas clamavam, e sua resposta começava a se formar nas entranhas da história. Entre o lamento dos israelitas e a fúria dos filisteus, Hana, uma mulher que não podia ter filhos, se refugiava em fervorosa oração. Ó Senhor dos exércitos, se dignares olhar para a aflição da tua serva, darei a ti um filho, e será um nazireu, prometeu. E assim, através da dor, Deus começou a preparar um novo instrumento de libertação para seu povo. Os filisteus eram vorazes em seus ataques, mas o Senhor estava prestes a introduzir um novo elemento na cena. Como em um plano divino cuidadosamente arquitetado, a fidelidade de Hana tornava-se um fio invisível entre a oração e a resposta. Enquanto os filisteus planejavam a revanche, a história se entrelaçava com um propósito divino mais profundo. Era uma história de redenção que se preparava em meio ao desgosto e à vitória. Um novo libertador estava para emergir. A terra de Gaza, devastada, tornava-se o cenário da aliança renovada entre Deus e seu povo, que esperava pela promessa da esperança. Enquanto as noites passavam em oração fervorosa, a luz da manhã traria revelações que mudariam o destino de Israel para sempre. A pergunta agora ressoava mais forte: quem será o escolhido que irá ressuscitar os sonhos perdidos de uma nação inteira e trazer a liberdade que Deus sempre sonhou para seu povo? A resposta, envolta em mistério e promessa, se aproximava, preparando o caminho para um cessar-fogo entre as forças do mal e a gloriosa esperança de um novo começo. Enquanto o sol se erguia majestoso sobre a terra de Canaã, suas luzes douradas começavam a iluminar as montanhas ao redor do acampamento israelita. As vozes do povo ecoavam, repletas de esperança, enquanto a alegria da libertação ainda pulsava em cada coração. Entretanto, a onda de angústia que se erguia entre os filisteus prometia um novo capítulo de conflito. Na caverna onde os líderes filisteus se reuniam, uma tensão palpável pairava no ar. Dagon não nos abandonará, bradou um alto oficial, segurando uma estatueta do ídolo com firmeza. Os israelitas podem cantar e celebrar, mas nós tomaremos a sua alegria e transformaremos em pranto. A multidão assentiu, mas uma sutil inquietude percorria suas veias. A lembrança das forças que Sansão havia desafiado ainda ressoava em suas mentes. Do outro lado, Hana continuava em sua oração, continuamente invocando o nome do Senhor dos Exércitos. Que seu servo venha, clamava ao Deus que ouve. No profundo da sua desolação, seu coração pulsava com a certeza de que ele a responderia. Seu voto ecoava como um eco divino: darei a ti um filho, e em meio à sua expectativa crescente, parecia que o céu estava prestes a se abrir. Enquanto isso, em outra parte do solo sagrado, um jovem chamado Samuel se preparava para o que viria a ser um momento decisivo. Sorrindo em sua simplicidade, ele ainda não percebia que seus passos estavam sendo guiados por mãos divinas. Ele seguia instruções que viriam a moldar os destinos de gerações. Falando com firmeza, ele dizia: o Senhor tem um propósito, que se cumprirá em sua hora. Ele era um menino, mas era também um escolhido. E assim, nas trevas e nas luzes, a confiança de Hana e o futuro de Samuel começavam a entrelaçar-se, formando um padrão que só o Altíssimo poderia conceber. Com cada oração proferida, a memória de Sansão ainda parecia vibrar na terra, não como uma lembrança de perda, mas como um farol de esperança em meio à escuridão. O Deus de Israel havia prometido permanece fiel à sua aliança, e o clamor de seu povo não ficaria sem resposta. No campo de batalha, os filisteus se preparavam, contando cada homem e cada espada, sem saber que estavam lidando com forças muito além do físico. Enquanto planejavam sua próxima investida, uma nuvem de temor se espalhou entre eles. Estamos prontos para a guerra, disse um jovem oficial com incerteza. Mas e se as coisas não acontecerem como esperamos? E se aquele a quem eles servem se erguer contra nós? Seu olhar tremulava, uma vez que as profecias do Senhor muitas vezes surpreendiam os sábios e mantinham a revelação apenas para os humildes. Lá em cima, na luz da manhã, o Espírito de Deus começou a se agitar. As palavras do profeta Jeremias, agora mais vivas do que nunca, reverberavam nas mentes dos israelitas.
Eis que levantarei um rebento justo. O murmúrio nas colinas se intensificava à medida que o tempo de esperança se aproximava. O futuro já estava em movimento, pulsando com a força de um sol crescente. E assim, mais uma vez, o Senhor estava prestes a orquestrar um milagre, um ato soberano em meio à provação. O destino de Israel e a erupção de uma nova missão estavam prestes a revelar-se. Com as chamadas de Deus ecoando nas montanhas e o povo buscando justiça, a pergunta ressoava: estaria o Senhor preparando um novo líder, um libertador, neste tempo de necessidade? O mistério da soberania divina pairava no ar. Se um filho podia ser a chave para a libertação, quem seria ele? As esperanças de uma nação estavam agora escondidas nas orações de uma mãe e na fé de um jovem, enquanto o horizonte se moldava para um acontecimento que mudaria para sempre a história de Israel. A intercessão de vidas e a preparação de um novo caminho traziam um futuro glorioso que apenas Deus poderia articular. Enquanto os israelitas se preparavam para enfrentar a iminente ascensão dos filisteus, uma atmosfera de expectativa pairava entre eles. Na tenda de Hana, a fervorosa oração extravasava do coração e, em cada burburinho ao redor do acampamento, havia um eco de fé. O vento soprava suavemente, trazendo um cheiro doce de esperança que dançava no ar como uma promessa. Na calada da noite, enquanto as sombras da montanha envolviam o acampamento, Samuel sonhava. E em seu sonho, uma voz poderosa ressoava: levanta-te, porque o tempo da colheita se aproxima. Um novo líder surgirá, e suas vestes serão ungidas. A mensagem não era clara para ele, mas um fogo ardente de chamado começou a crescer dentro de seu pequeno coração. O menino despertou ofegante, imerso em profunda reflexão. O que significava essa voz? Em Gaza, os filisteus, reunidos sob o escuro céu estrelado, discutiam fervorosamente suas próximas estratégias. Devemos atacar antes que eles se reúnam em força, sugeriu o comandante, com os olhos ardendo de determinação. O líder do conselho não podia ignorar o temor que permeava o ar. Como poderemos afrontar um povo que tem o Senhor dos Exércitos ao seu lado? Suas vitórias têm os toques do divino. As palavras proferidas pelo líder ecoaram no íntimo dos filisteus, criando um temor crescente no seio deles. E foi nesse temor que o oficial que anteriormente havia questionado sua segurança fez uma proposta ousada. Que tal, então, enviarmos um mensageiro a eles? Que anunciemos que estamos prontos para a paz. Assim, poderemos observá-los mais de perto. Os murmúrios de assentimento percorreram a sala, mas o inquieto coração daquele oficial sabia que estavam prestes a entrar em um confronto sobrenatural. No acampamento israelita, a voz de Hana ressoava como um sinônimo de fé. Cada palavra em sua oração subia como fumaça de incenso ao céu, e ela clamava: ó Senhor, se eu puder tocar a tua glória, dê-me um filho para que ele te sirva. Em sua alma, ela sentia que a resposta estava próxima. No entanto, o peso da espera parecia insuportável. A dúvida e a confiança lutavam entre si, mas sua fé permaneceu firme. Naquela madrugada, enquanto o conselho de guerra filisteu se desenrolava, em um canto do campo, o jovem Samuel se aproximou de um grupo de israelitas que contavam histórias sobre a grandeza de Deus, recordando suas promessas. Ele ouvia atentamente suas palavras, sentindo um chamado em seu interior: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele repetia isso em seu coração, convencido de que o Altíssimo estava preparando algo grandioso. A alvorada rompeu com cores vibrantes, e o sol começou a elevar-se sobre as montanhas, trazendo um novo dia de esperança. Hana levanta-se e realiza seu voto ao Senhor, ofereceria seu filho à casa de Deus. Ao mesmo tempo, em Gaza, as atividades dos filisteus aceleravam-se à medida que espiões eram enviados para monitorar o acampamento israelita, inconscientes de que forças além da compreensão humana já estavam se preparando para agir. 3 dias se passaram, e a tensão crescia. As orações dos israelitas se intensificavam, enquanto os filisteus esperavam, prontos para aplicar um ataque súbito. E foi quando a nuvem da providência se moveu sobre eles, que algo inesperado ocorreu. A voz do Senhor se revelou ao jovem Samuel novamente: levanta-te, porque eu tenho um plano que é muito além do que você pode imaginar. O que você verá mudará o curso de Israel. E assim, enquanto os destinos de ambos os lados se entrelaçavam, a pergunta gravita em meio ao clamor: estaria o Senhor preparando um novo pacto de sua aliança com seu povo,
revelando seu grande plano em um tempo de crise. O toque divino já estava por vir, e a história de Israel estava prestes a ser reescrita com a marca da soberania de Deus. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a deslizar sobre o horizonte, iluminando a terra, a atmosfera no acampamento israelita era uma mistura eletrizante de expectativa e ansiedade. Os israelitas reuniram-se sob a liderança de anciãos e guerreiros, ansiosos para discutir a iminente ameaça filisteia. Cada um deles trazia consigo a carga de suas preocupações, mas também a urgência da fé que começava a pulsar nos corações em resposta à crescente tensão. Samuel, ainda insondável diante do chamado que lhe fora dado, andava entre os homens de Israel, buscando compreender seu lugar nesta batalha. Olhando ao redor, viu a inquietude em seus rostos e soube que o Senhor o havia escolhido para um propósito maior. Ele sentiu um sopro do Espírito Santo, infundindo-lhe coragem e clareza. Ao se voltar para o grupo, começou a falar. Eu ouvi a voz do Senhor, declarou, com convicção no tom, Ele tem um plano para nós, um plano que nos guiará em meio ao tumulto. Os israelitas ouviram com atenção, mas os murmúrios de hesitação ainda pairavam. Como pode um menino trazer uma mensagem do alto em um momento como este? Sussurrou um dos guerreiros mais velhos, seu olhar cheio de ceticismo. Samuel, percorrendo a multidão com os olhos, fez uma oração silenciosa. Senhor, dê-me as palavras que mudarão os corações. E assim, ele se levantou, a mão erguida. A noite pode ser escura, mas o Senhor nunca nos abandonará. Ele levantará um líder, e através dele, nos dará a vitória. Na tenda de Hana, a fervorosa matriarca continuava suas orações, e em seu espírito ela sentia que algo magnífico estava prestes a acontecer. Ó Senhor, eu ofereço meu filho, se tu me concederes um, ela repetia, cada vez mais determinada. Ela sabia que seu voto era sagrado, e agora o eco das suas súplicas preenchia o espaço entre ela e os céus. A segurança de sua fé se unia à expectativa das promessas do Senhor. Nos portões de Gaza, os filisteus, também despertos pelo mesmo sol nascente, se preparavam. O comandante, um homem de grandes realizações, olhava para os seus soldados com um fervor quase predatório. Preparem-se! Gritou ele. Hoje marcharemos contra Israel e provaremos que nem mesmo o Deus deles pode nos salvar. Contudo, havia algo nas suas palavras que estava envolto em uma sombra de dúvida. Um mensageiro repentinamente apresentou-se diante dele, ofegante e apressado. Senhor, ouvimos rumores de que um profeta, um jovem, está com eles. Não podemos subestimar a coragem desse povo, nem a influência de um homem ungido por Deus. O comandante, agora inquieto, ponderou as palavras do mensageiro. Que tipo de poder eles podem ter? Como o menino poderia representar um desafio para nós? Disse ele, embora a sensação de desconforto começasse a invadi-lo. Enquanto isso, no acampamento israelita, a expectativa aumentava no ar. A erguer as vozes em oração tornou-se um clamor coletivo, um ato de fé por seus filhos e pela terra que o Senhor lhes havia dado. Hoje, somos mais que um povo, somos a herança do Altíssimo. Ele não nos deixará, bradou Samuel, cativando a multidão. Porém, a batalha estava prestes a desbordar. Uma nuvem sombria pairava sobre ambas as nações, e em meio ao caos, o Senhor se movia. Samuel sentiu o chamado ainda mais perto, e neste momento de fervor e expectativa, a voz de Deus sussurrou em seu coração, prepara-te, porque o que está para vir mudará a história não só de Israel, mas de todas as nações ao redor. No horizonte, os exércitos se alinhavam, mas um novo mistério estava prestes a se descortinar. O que o Senhor fará? Pensavam todos. Estaríamos testemunhando o começo de um novo pacto, revelando a sua glória em meio à crise? Assim, a promessa de Deus estava prestes a se manifestar em um tempo de grande aflição. A contagem do tempo sagrado se aproximava de seu ápice, e o destino de ambos os povos dependia deste dia. Enquanto o sol se erguia mais alto no céu, o acampamento israelita tecia um manto de fervor em meio à pressão crescente. A atmosfera estava impregnada de uma expectativa palpável, como se as próprias pedras daquela terra sagrada fossem testemunhas do que estava por vir. A voz de Samuel tinha ecoado com poder, mas na profundidade das almas israelitas, algo ainda clamava por confirmação. Clama a mim,
havia ordenado o Senhor através da profecia, e a multidão fez exatamente isso, elevando orações em uníssono. Elas subiram como fumaça de incenso ao céu, implorando pela intervenção divina. Samuel, usando sua posição privilegiada como porta-voz de Deus, levantou suas mãos e clamou com fervor: a vitória nos pertence, pois o Senhor é nossa bandeira. Comemoremos em fé, mesmo antes de vermos os sinais da libertação. Os guerreiros olharam uns para os outros, sua determinação tênue renovando-se com as palavras de Samuel. Um entre eles, uma figura imponente de armadura reluzente, aproximou-se e se ajoelhou diante do profeta. Se o Senhor nos guiar, estou pronto para a batalha, mesmo que precisemos enfrentar gigantes. Simultaneamente, nos portões de Gaza, a inquietação oscilava nos ânimos filisteus. O comandante observava seus soldados se prepararem, mas a incerteza ressoava em seus corações. Nosso Deus Dagon está conosco! Exclamou ele, embora suas palavras parecessem mais uma tentativa de encorajar a si mesmo do que uma declaração de crença genuína. O receio de que a força de Israel pudesse não ser tão desprezível quanto pareciam ter apoderado-se dele. Ouvimos que o filho de uma mulher estéril se levantou entre eles. Gritou um dos filisteus, o temor revelado em seus olhos. Eles têm um jovem que, como um raio, pode fulminar ordens de batalha. Precisamos de estratégia. O comandante assentiu, mesmo ciente de que suas agressões sem discernimento poderiam levar ao desastre. Voltando ao acampamento israelita, Samuel, agora guiado por um espírito de ousadia, percebeu que Deus não apenas preparava o povo para a batalha, mas também os estava unindo sob uma nova esperança. Ele convocou os líderes de todas as tribos. Irmãos, não me vejam apenas como um menino, mas como o escolhido do Senhor. Deus está prestes a realizar algo grandioso, e por meio de nossas vozes unidas, clamaremos pelo seu socorro. Ouvindo isso, as tribos de Israel se reuniram em círculos, como ramos de uma árvore frutífera, prontos para a colheita. Em meio a essa convicção, um acontecimento sobrenatural começou a tomar forma. Raios de luz começaram a dançar sobre os céus, e nuvens espessas como algodão se reuniram para formar um manto mágico sobre o campo de batalha. O próprio Senhor parecia estar decidindo a hora de se revelar em poder. Toma coragem, Samuel! Uma voz ecoou ao seu coração, vibrando como um trovão. Era Deus, pronto para atuar em favor de seu povo. Enquanto isso, no campo filisteu, o comandante estudava suas opções, mas havia uma inquietação no ar, uma sombra de derrota se espraiando. Ele convocou seus homens em um último esforço, mas os olhos de seus soldados se viam desviados. Convenceremos o Senhor a ficar ombro a ombro conosco. Mas os ecos de suas palavras ressoavam incertos, como se soubessem que seu destino já estava selado. Naquele momento, Samuel percebeu que a batalha que estava prestes a acontecer não era apenas uma luta física, mas uma guerra espiritual em que o verdadeiro Deus se revelaria aos que nele confiassem. Com olhos voltados para o céu, Samuel gritou: que o nosso clamor alcance os céus, e que sua vontade se estabeleça sobre a terra. Como uma onda que se intensifica antes de quebrar, algo monumental estava prestes a ocorrer. O horizonte se obscurava com nuvens carregadas, e a criação inteira parecia se preparar para um evento que ressoaria por todo o mundo. O Senhor, em sua soberania, estava prestes a mover-se de maneira que parecia incompreensível aos homens, e Samuel sabia que a história estava prestes a mudar. Era a hora. A aliança que poderia mudar o curso de não apenas uma batalha, mas de toda a nação, estava prestes a ser revelada. Deus prometeu a libertação, mas havia um mistério profundo que se desdobrava, e o que Samuel não sabia ainda era que a vitória seria muito mais do que uma mera conquista militar. Assim diz o Senhor, ecoou em seu espírito: hoje, a história será escrita em sangue, mas será a minha obra que prevalecerá. Prepare-se, pois o que vier, será um sinal de minha aliança eterna. A tensão pairava como uma nuvem carregada sobre o acampamento israelita. Samuel, revigorado pela certeza da chamada divina, sentia a presença do Senhor como uma chama ardente em seu peito. Em meio ao clamor coletivo, as almas se uniam em um só espírito, e os murmúrios de fé se transformavam em um rugido de determinação. Eis que vos digo, Samuel retumbou, com a voz ressoando tanto na planície quanto nas montanhas circundantes.
Na hora da angústia, o Senhor é nossa luz. Não temais, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. A vitória vem de suas mãos. A multidão, energizada pelas palavras do profeta, ergueu seus olhos em direção ao céu, onde relâmpagos agora faiscavam entre as nuvens, parecendo anunciar a presença sobrenatural que estava prestes a se manifestar. Aqueles momentos se tornariam uma lembrança eterna da fidelidade de Deus em tempos de necessidade, ecoando ao longo das gerações. Enquanto isso, no acampamento filisteu, a preocupação do comandante se tornava palpável. Ele via os rostos de seus soldados, e a chama de confiança parecia se apagar lentamente. Reúna as tropas. Faremos nosso avanço agora, antes que a luz dos israelitas nos suprima com seu fervor, gritou, ainda na esperança de reverter o clima de derrota que se esvaía do seu exército. Mas o que o comandante ignorava era que havia algo mais em jogo. As orações de Israel subiam como um incenso perfumado, e a própria terra tremia sob o peso de uma intervenção divina iminente. Nos céus, a glória do Senhor se preparava para se manifestar, avivando um milagre que faria tremer os fundamentos da opressão. Samuel, em um momento de revelação, viu uma visão que o levou a um novo nível de entendimento. Um anjo do Senhor surgiu, como um relâmpago em meio à escuridão. Samuel, disse ele com uma voz como trovoadas. A vitória será em função de um ato de fé. Não se trata da conquista militar, mas da entrega total e da obediência ao Senhor. A armadura que é necessária não é de ferro, mas do poder que vem do alto. Com essa declaração, Samuel compreendeu que a verdadeira luta não era contra carne e sangue, mas contra os poderes do mal que opunham-se a Deus e à sua aliança. Imediatamente, ele convocou os colocações em conselho. Preparem-se! Deus está prestes a mover-se de maneira surpreendente. Não é a força de nossas armas que trará a vitória, mas o poder do nosso clamor e a sinceridade de nossas almas diante do Altíssimo. Enquanto o sol se começava a esconder no horizonte, a atmosfera da batalha se tornava quase sobrenatural. O firme solo tremia sob os pés dos guerreiros filisteus, e uma onda de pavor começou a rolar-se entre eles. Um sentimento de que algo maior estava prestes a acontecer os afligia, enquanto a esperança começava a se desvanecer como a luz do dia que se despedia. Então, em um clamor contínuo, com todos os membros do acampamento unindo suas vozes, entoaram um hino de adoração ao Senhor. Tu és nosso Deus. Tu és nosso Rei. Uma luz brilhante desceu como um raio do céu, e as nuvens, antes densas e ameaçadoras, abriram-se, revelando a majestade da presença divina. Naquele momento, o Senhor olhou com favor para a armada clamante de Israel. Eu sou o Senhor dos exércitos, disse ele, e os ventos se levantaram, e uma explosão de poder reverberou através do campo de batalha. E então, o impacto da intervenção do Senhor começou a sentir-se, nas palavras do profeta ecoando em suas almas. Um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio, como se o próprio céu se estivesse partindo, e o medo tomou conta dos filisteus que começaram a recuar desesperadamente. O que Samuel não sabia era que todas essas coisas estavam ligadas a um plano ainda mais extraordinário. A operação do céu, que parecia apenas uma luta por terras físicas, era, na verdade, uma preparação para algo que mudaria o destino do futuro e da salvação da humanidade. Na sequência desse ato poderoso, uma voz reverberou na mente de Samuel. O que hoje se revela será um sinal de minha aliança eterna. Preparem-se. Porque o mesmo Deus que está prestes a libertar Israel está também preparando o mundo para o grande dia da redenção. Naquele momento de grande alarido, enquanto os israelitas entoavam louvores ao seu Deus, Samuel sentiu uma ansiedade fervente dentro de seu coração. O eco das vozes vibrantes parecia se fundir com o estrondoso som das nuvens em tumulto, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor do povo. O ministro de Deus havia compreendido que essa batalha não era apenas uma questão de terra ou de domínio, mas um ato que revelaria o caráter e a fidelidade do Senhor em relação ao seu povo. O ressentimento no acampamento filisteu se tornava avassalador. Os olhos dos guerreiros tremiam com o medo palpável que se espalhava como incêndio pela relva seca. O comandante, percebendo a desordem, lançou um último apelo à bravura. Não estamos aqui para recuar. Lutemos com toda a força que nos resta. Que a coragem de nossos deuses esteja conosco. Gritou, mas seu apelo soava vazio,
ressoando em corações que já haviam aprendido a temer a presença divina dos israelitas. Ao mesmo tempo, no coração do acampamento israelita, a equipe de guerreiros se preparava com um fervor renovado. Samuel levantou sua voz mais uma vez, e proclamou: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Sejamos corajosos, porque o Senhor é conosco. Os israelitas, imbuídos de novo ânimo, ajoelharam-se no solo e buscaram ao Senhor em oração. As mãos erguidas ao alto, suplicando por sua proteção, eles clamaram: Senhor, não permitas que a nossa fé vacile. Eles podem vir com suas armas, mas nós nos apoiamos em Ti, nosso Deus. A terra começou a tremer ainda mais intensamente, e logo um fenômeno extraordinário se manifestou. A nuvem escura, que parecia ameaçar a todos, dividiu-se, e uma luz resplandecente emana do próprio céu, como se os portões do céu se abrissem. As vozes do povo clamando em uníssono eram agora acompanhadas pelo som pentecostal de um vento forte que soprou através do vale, na presença do Senhor que se revelava. Os filisteus, sentindo o terror que se aproximava, começaram a entrar em desespero. Ergam-se gritos de confusão em seu acampamento, corpos agitados desencontravam-se no pânico. Com cada passo que davam contra a nação de Israel, era como se um exército invisível lhes enfrentasse. Então, como se uma brisa suave tivesse soprado sobre o acampamento israelita, uma segurança começou a surgir nas almas dos que ali estavam. Samuel avistou aqueles ventos que eram cortinas de poder, revelando que nada poderia resistir à promessa de Deus. A intuição se intensificou nas escrituras que ele trazia no coração. Olhando para o horizonte, ele sabia que as vestes de seu povo se preparavam para um evento que não seria facilmente esquecido. Estava claro que a mão de Deus não apenas lutava por Israel, mas também estava preparando um testemunho que ecoaria através das gerações. A luz que brilhava acima do campo de batalha era a prova do poder do Senhor e que, de alguma forma, se ligava a um projeto redentivo que transcenderia os limites da própria terra prometida. A visão se intensificou em Samuel. Ele se lembrou das palavras do Senhor por meio do profeta Isaías: E será que, no fim dos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará acima dos outeiros, e todas as nações correrão para ele. Isaías 2:2. Samuel reconheceu que aquela batalha em um vale específico estava sutilmente preparando o caminho para a revelação da salvação que viria através de um sacrifício mais profundo e eterno. O entendimento de que por trás do conflito atual estava um plano de redenção mais amplo já era um sinal das promessas que se cumpririam. Que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus, ele sussurrou enquanto a batalha começava com um clamor ainda mais intenso. E assim, com a força de todos os que lá estavam, eles tomaram posição, prontos para enfrentar não apenas seus inimigos, mas também as forças espirituais que os assediavam. Seu espírito estava elevado na presença de um Deus que não apenas responde, mas age para o bem do seu povo. E, ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava através de seu coração: qual será o desfecho do que está por vir? Como isso impactará as nações? Enquanto a batalha esquentava, uma nova percepção do plano soberano de Deus começava a se revelar, deixando Samuel e o povo cativos na expectativa do que o Senhor estava sobreprestes dentro da história. Enquanto o sol ainda despontava no horizonte, o campo de batalha entre os israelitas e os filisteus se tornava cada vez mais tenso. Samuel, agora imbuído de um fervor celestial, sentia a responsabilidade de sua posição como porta-voz de Deus pulsando em seu coração. Levante-se, ó Israel! Ele clamou, sua voz poderosa ecoando através dos vales, fazendo com que outros levantassem suas cabeças e olhares. Hoje lutaremos não apenas por nossas vidas, mas pela promessa que o Senhor fez a nossos antepassados. O povo respondeu com um grito uníssono de fé, a energia vibrante de uma esperança renovada pulsava entre eles. Samuel viu em seus olhos a determinação de um povo que, embora marcado pela opressão, não havia perdido sua identidade, e a memória dos grandiosos feitos de Deus se agitou em seus corações. As histórias de libertação, do mar que se abriu, de maná que caiu do céu, tornaram-se um eco poderoso, impulsionando-os à vitória que pareciam estar prestes a alcançar. Naquele exato momento, no acampamento filisteu, a inquietude continuava. O comandante, embora imponente em sua armadura, não conseguia ignorar a sensação de que havia algo estranhamente diferente essa vez.
Enquanto ele tentava incutir coragem em seu exército, as vozes de seus soldados refletiam um temor profundo. Aquilo que se ergue contra aqueles cuja confiança está em seu Deus é um tremendo risco, murmurou um jovem guerreiro, sua crença vacilando à medida que olhava para os céus carregados de nuvens. No entanto, o comandante prosseguia, incapaz de ver além de suas armaduras e armas. Preparem-se para a batalha! Gritou novamente, o que ecoou no campo como um último chamado à bravura, mas o peso do medo continuava a pesar sobre eles. Enquanto os filisteus se preparavam para avançar, as orações do povo de Israel se intensificavam, formando uma barreira que se ergueu como um manto protetor sobre suas cabeças, um testemunho de sua confiança no Senhor dos Exércitos. No coração de Israel, as orações andavam mão a mão com a expectativa. Samuel, então, sentindo a urgência do momento, começou a interceder. Ó Senhor, gostaria que o teu Espírito se manifestasse poderosamente nesta hora. Não permitas que as vozes do medo prevaleçam. Levante um testemunho poderoso que mostre ao mundo que tu és Deus e que os que confiam em ti não serão envergonhados. O clamor de seu coração era um eco da fome de Deus pela constância de fé em seu povo. As nuvens no céu começaram a mudar. Um vento assobiou e murmurou por entre as montanhas, como se estivesse trazendo respostas de longe. Os olhos de Samuel se abriram para uma nova compreensão da providência de Deus, e ele se lembrou da promessa de que o Senhor não deixará de cumprir a palavra que proferiu. A consciência da força divina que cercava seu povo deu a ele a coragem necessária. O campo tremeu sob os pés de ambos os exércitos, e a tensão tornou-se palpável ao atingirem o clímax. O momento decisivo estava finalmente se aproximando, e assim, o céu parecia inclinar-se sobre eles, assistindo à iminente colisão entre a luz e a escuridão. O próprio eco da batalha seria um testemunho, mas naquele instante crucial, Deus tinha um plano mais profundo, um desdobramento que ia além do que os israelitas podiam ver. Samuel sentiu um impulso em seu espírito. Hoje, o Senhor levantará um novo povo que não dependerá apenas das suas armas, mas da sua palavra. A batalha será vencida por aqueles que nele confiam. O que hoje se revela solidificará a aliança de Deus com seu povo por gerações. Neste momento, uma onda de poder divino começou a pairar sobre o campo, com algo monumental prestes a acontecer. À medida que os dois lados se preparavam para o embate, uma pergunta ressoou em Samuel, uma intuição poderosa plantada por Deus. Qual será o legado dessa batalha? Estaria o Senhor direcionando não apenas a salvação de uma nação, mas a mudança da narrativa da própria criação? Enquanto se preparavam para a luta, uma visão gloriosa de libertação e redenção começava a se desdobrar diante dele, marcando o início de algo que transcendia o tempo. O clamor da luta não era apenas um som de guerra, era um chamado para um novo começo que ecoaria em toda a história da salvação. A resposta divina estava próxima, e Samuel percebia que todos estavam prestes a testemunhar o poder de um Deus que transforma desespero em esperança. A batalha estava prestes a ser travada, mas em suas vozes e corações, o eco da promessa de Deus começava a iluminar o caminho para um futuro glorioso. Quem, então, emergirá como verdadeiro libertador? A pergunta sussurrava naqueles que marchavam em fé, enquanto a inerção entre o divino e o humano se preparava para um teste de vontade e vida. Assim, na alvorada da batalha, a história ainda não havia terminado, e a aliança de Deus estava prestes a se manifestar em um modo que mudaria o curso da salvação para todos os povos.